Segundo Reis, capítulo 20, a partir do verso de número 12. Para quem está com dificuldade aí, Segundo Reis está depois de Primeiro Reis, tá bom? Então vamos lá. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros, que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Amém? Irmãos, como eu disse para vocês, essa é uma mensagem que a gente ainda está tratando do assunto governo do lar. De segunda para terça eu estava aí com mais outros irmãos, estávamos em 17 homens lá no monte, e o Senhor nos ministrou ali uma palavra sobre governo. E nós lemos aquela passagem em que o profeta Elias estava no alto do monte, e ele havia orado e havia parado de chover sobre a terra. Lá embaixo estava Acabe. Acabe governava sobre a parte política, material, o reino visível. Mas quem governava mesmo nas regiões celestiais, pelo poder de Deus, era um homem chamado Elias. E ele falava: não vai ter chuva, não tinha chuva. Ele foi para lá, para o alto do monte, botou a cara no chão e ficou orando insistentemente, até que apareceu uma pequena nuvem no tamanho da mão do homem e voltou a chover. E a Bíblia diz lá no Novo Testamento, Tiago capítulo 5, que assim como Elias fez isso, Elias sendo um homem de carne e osso como a gente, sujeito às mesmas paixões, nós também podemos fazer da mesma forma. Eu dei ali mais alguns exemplos, quando Eliseu, seu sucessor, ele começa também a reger da mesma maneira, a governar. Ele chega na cidade ali de Jericó e as pessoas vêm a ele, não ao prefeito, porque as águas da cidade são ruins, eles não vão reclamar lá na prefeitura, eles não vão bater na porta do rei, porque o rei não dá jeito em certas coisas. Eles vêm no homem de Deus. E na quarta-feira o Senhor reforçou com a gente sobre o governo do lar. E para eu entrar nesse assunto com vocês, eu quero mostrar para vocês quem era Ezequias, porque Ezequias foi um homem que governou bem, tanto com relação à parte política, a parte visível, o reino visível, como também ele teve um discernimento, uma sacada com relação ao reino espiritual. E ele foi um cara que era também um governante sério com relação ao mundo espiritual. Irmãos, esse homem, ele viveu algumas experiências muito fortes com Deus. Ele foi capaz de fazer uma reestruturação em toda a nação, conseguindo fazer coisas que os reis antes dele não conseguiram fazer. Ele foi capaz de sair tirando tudo quanto é objeto de idolatria que tinha no meio do povo. Inclusive um dos mais antigos, a serpente que Moisés tinha construído com um propósito, já tinha se transformado em objeto de adoração. O povo estava queimando incenso diante daquela serpente há séculos e séculos. E esse foi o rei que conseguiu colocar tudo isso abaixo.
Você vai lendo a respeito dos reis que vieram antes dele. Esses reis, eles conseguiram fazer algumas coisas boas, mas ainda falava assim, com relação aos altos onde o povo adorava, isso não foi mexido. Mas quando chega na vida de Ezequias, fala, esse botou ordem na casa. Esse conseguiu acertar as coisas no reino. Ele conseguiu, meus irmãos, fazer um túnel de coisa de mais de 500 metros de profundidade, de uma extensão imensa, para botar água de longe dentro dos muros de Jerusalém. Salvou Jerusalém quando Jerusalém foi sitiada. Esse túnel está lá até hoje, arqueólogos chegaram até ele, uma história impressionante. Mas esse homem, ele sabia guerrear e governar no mundo espiritual. Quando Senaqueribe começou a mandar cartas afrontando o povo de Israel, afrontando Deus, dizendo, você acha que você vai se livrar da gente por causa desse Deus aí que você serve? Pergunta lá para os povos onde a gente passou, onde estão os deuses dele, a gente está dominando geral. A cidade cercada, Ezequias pegou aquela carta, foi para a presença de Deus e colocou aquela carta diante de Deus. Olha aí, Deus, olha aí, meu Senhor, o que ele está falando? E Deus ali resolvendo. Ezequias foi condenado à morte pelo próprio Deus. O tempo dele acabou e Deus avisou. Poucas pessoas têm esse privilégio de saber o dia da sua morte. Esse homem entendeu o que era governo espiritual. Ele foi diante de Deus batalhar em oração e ele conseguiu ganhar mais 15 anos de vida. Quem é o homem que consegue atrasar um dia o momento da morte? Esse homem tinha conseguido. Mas esse homem que era realmente alguém que governava bem, como eu disse para vocês, nos dois aspectos, era um bom administrador das coisas terrenas e também era um bom administrador com relação às coisas espirituais. Ele foi capaz de dar uma bobeira muito grande e cometeu um vacilo que a gente pode olhar para esse vacilo agora e aprender um pouco para que a gente não cometa, ou se você está cometendo esse tipo de erro, que você pare de cometer. Assim que ele melhorou, nesse mesmo capítulo, isso acontece, que ele sara dessa doença, que Deus manda passar uma pasta de figo ali e fala que ele vai ficar bom, e ele realmente fica bom. Outro rei chega para ele, manda ali embaixadores, mensageiros, com cartas e presentes, e Ezequias se agrada daqueles mensageiros e começa a mostrar todos os seus tesouros, as coisas mais preciosas que ele tem. Ele mostra para esse povo da Babilônia. E é triste ver um momento que Isaías chega e pergunta, quem são essas pessoas? E a inocência dele que vira e fala assim, é de um reino longínquo, uma tal de Babilônia aí. A gente sabe o que a Babilônia vai se tornar daqui a pouquinho, a gente sabe o estrago que a Babilônia vai fazer no meio do povo de Deus, a gente sabe que o povo vai ser todo levado escravo por causa disso. Não é necessariamente só por causa desse pecado, é porque todo o povo realmente tinha corrompido tudo aquilo que Deus tinha mandado fazer. Mas esse homem poderia ter mudado essa situação como ele vinha mudando. Mas olha o que ele faz. Esse erro e mais um que eu vou falar para vocês daqui a pouco, bota tudo a perder. Esse homem, ele abre todas as coisas para que o inimigo veja. Ele abre as portas da sua casa para o inimigo. E olhando para esse erro desse homem e a tragédia que ele vai provocar, eu quero que você pense comigo algumas coisas relacionadas àquilo que está debaixo do seu governo. Aquilo que é responsabilidade sua, aquilo que você foi chamado para governar, seja a sua casa ou para você que lidera de alguma forma para algo além da sua casa. Você que exerce de alguma forma algum tipo de autoridade que se estende para além da sua própria família. A primeira coisa, meus irmãos, é que entenda o seguinte: as coisas que Deus deu a você são santas. Elas não podem ser abertas para qualquer pessoa. Entenda que aquilo que Deus colocou na sua mão, entenda que aquilo que muitas vezes você veio até herdando mesmo, como foi o caso dele, essas coisas são sagradas. Pastor Osias pregou um tempo atrás, um irmão estava compartilhando com a gente na célula essa semana, que mexeu muito com ele, quando o pastor Osias ensinou que o dinheiro do crente é sagrado.
E irmãos, não é só o dinheiro do crente, não. O seu casamento também é sagrado. O seu casamento precisa ser visto como algo precioso. Os seus filhos, eles são santos, você sabia disso? Que, pastor? Meus filhos são a peste, Deus que me livre. Não, se você é uma pessoa de Deus, ainda que o seu marido ou a sua esposa não seja, a Bíblia diz que o marido santifica a esposa, que a esposa santifica o marido, e nesse mesmo texto ele vai concluir dizendo: se não fosse assim, os filhos não seriam santos, mas os filhos de vocês, eles são santos. A sua família é sagrada, os seus bens são sagrados, são santos. Você precisa entender isso, porque a gente não dá pérolas aos porcos, não dá aquilo que é sagrado para aquilo que é profano. É um princípio espiritual que o próprio Jesus nos ensinou. A gente cuida com zelo, a gente cuida com carinho daquelas coisas que são sagradas. Você pega uma coisa que é de uso da igreja, pega aqui uma caixa de som que seja, eu vou emprestar agora para o boteco lá do meu vizinho, para ele fazer forró a vida inteira lá, a noite toda. Você não vai fazer isso. Até o vizinho não vai pedir uma coisa dessa, não vai pedir uma caixa de som da igreja para uma coisa dessa, porque ele tem noção do que é santidade, do que é uma coisa que foi separada para Deus, do que é sagrado. Por isso eu volto a dizer, as coisas que Deus deu para você são santas. E com isso em mente, você pode entender o seguinte: que aquilo que é santo, você não deve entregar para qualquer pessoa. Você não deve abrir para qualquer pessoa. Aquilo que é a sua intimidade, a intimidade da sua casa, como Ezequias tinha todas aquelas coisas que nem o próprio povo tinha acesso para ver, os seus olhos mais refinados, o seu arsenal, aquilo que é íntimo, você não deve abrir para qualquer pessoa. Eu não quero dizer com isso que você deve se fechar e não se abrir com ninguém, não é isso. Existem situações na vida do crente que muitas vezes ele padece por não ter um apoio, por não discernir o corpo de Cristo, por não saber que ele é parte com outro irmão. Existem pessoas, por exemplo, que passam crises terríveis, caladas, no casamento, porque pensam que eles não podem abrir o coração para ninguém. Não é disso que eu estou falando. Você precisa aprender a discernir quem é governado pelo Espírito Santo de Deus e quem ainda não tem Jesus como Senhor da vida dele. Eu não estou falando entre quem é evangélico e quem não é evangélico, quem congrega na mesma igreja que você e quem não congrega na sua igreja, quem exerce alguma liderança e quem não exerce liderança. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de quem é regido por Jesus. Jesus reina sobre a vida dele, e quem Jesus não reina sobre a vida dessa pessoa, porque a Bíblia mostra pra gente que quem não está debaixo do reinado de Jesus, está debaixo de um outro governo, está ainda sendo manipulado pelo reino das trevas. Então pensa comigo, existem pessoas que simplesmente pelo fato, não estou dizendo que são pessoas mal intencionadas, não estou dizendo que são pessoas que querem fazer algo de ruim para você, mas são pessoas que estão servindo ao governo da Babilônia ainda. O sistema da Babilônia está ali dentro do coração delas. O reino de Deus está dentro da gente, mas o reino das trevas também está dentro das pessoas, porque esse reinado é de valores. E quando você abre a sua intimidade para alguém que pertence à Babilônia, o que acontece é que você abre uma porta para o maligno agir dentro da sua casa. Que foi o que aconteceu. Irmãos, quantas vezes eu vi situações complicadas, de pessoas abrindo a sua intimidade, muitas vezes para pessoas que se diziam até crentes, mas tinham uma vida que deixavam claro que não estavam debaixo do governo de Jesus. E o que aconteceu com isso foi que essas pessoas tiveram seus tesouros expostos, a sua intimidade exposta, aquilo que era santo exposto, e padeceram grandemente por isso. Quantas vezes a mulher está com dificuldade em casa com o marido, ela poderia se aconselhar com a irmã crente, serva de Deus,
Mas às vezes chega no ambiente de trabalho e um colega vai lá e puxa assunto. O que foi que você está triste, minha princesa? E é o cara que está ali presente, você não mora com ele, não é? Você não convive com a pessoa é ótima. A pessoa é ótima. E a pessoa está ali no momento, nossa, ele percebeu que eu estou triste, meu marido nem percebeu. E de repente começa, a mulher ela não quer abrir o sentimento dela, ela não quer se envolver emocionalmente, nem sexualmente, nem nada. Mas é assim que começa a abrir a intimidade. Ó, eu estou triste assim porque eu tive uma discussão lá em casa. Eu sei como é que é, eu já passei por isso também, já divorciei 3 vezes. Olha, se continuar desse jeito aí, não estou dizendo que vai acontecer não, mas se continuar desse jeito aí, vocês vão acabar separando. Já plantou a sementinha ali, ó, já jogou uma palavra que não deveria ter jogado. E daqui a pouco, a Babilônia entrou dentro do casamento. E não é, meus irmãos, só em caso de marido e mulher que isso acontece. Há uns anos atrás eu preguei uma mensagem aqui na igreja a respeito dos filhos de Davi. Um filho que estava apaixonado pela própria irmã, enlouquecido de desejo sexual. Procura lá, tem até hoje lá no meu canal do YouTube, digita lá no YouTube Clériston, o pervertido da família. Ficou estranho, né? Eu não sou pervertido não, mas a mensagem que eu preguei foi com esse título, o pervertido da casa, ou pervertido da família, alguma coisa assim, tá lá o áudio. Que é uma situação de um filho que estava passando por um problema terrível de natureza íntima, um desejo maluco que ele não estava conseguindo controlar, e ao invés dele abrir isso com o profeta Natan, com o próprio pai dele, Davi, que ia dar uma coça nele, mas ia trazer ele para a realidade, ele abre isso para um primo safadão, para um cara que não tinha condição nenhuma de aconselhá-lo, e o cara ajuda ele a arquitetar um plano para tentar seduzir a própria irmã, e na verdade o que ele faz é estuprar a própria irmã e acabar com a vida dela, e acabar com a vida dele, porque ele abriu algo que era de natureza íntima, para alguém dominado pelo governo das trevas. Simbolicamente, ele abriu para a Babilônia. Queridos, isso não tem a ver só com pessoas. Você abrir o que é sagrado, você abrir a sua intimidade, tem a ver com coisas que você coloca para dentro da sua casa. E observe que quando Ezequias ele vê aqueles mensageiros, ele não consegue enxergá-los como inimigo. O texto diz que ele se agrada daquelas pessoas, porque quando o maligno vem para tentar entrar dentro da sua casa, ele não vem como algo assustador, ele vem de maneira sutil. Ele vem tentando ganhar espaço de forma que você mesmo vai se abrindo para ele. E nesse sentido, meus irmãos, quantas vezes a gente abre a porta da nossa casa para a Babilônia, trazendo valores ruins, através, por exemplo, de entretenimento. Filho dá trabalho, filho dá muito trabalho. Mas filho, se você coloca um celular na mão dele, ele para de fazer bagunça. Filho, se você ligar a televisão na frente dele, você consegue arrumar a casa. Você consegue ocupar a atenção dele de alguma forma. Meus irmãos, nada nesse mundo substitui a sua presença na vida dele. Eu não estou dizendo que você não deva deixar que ele assista, tem muita coisa boa, tem muita coisa que ensina. Tem muito programa infantil que ensina coisas maravilhosas para as crianças, ajudam realmente no desenvolvimento, até aplicativos. Mas você já parou para assistir com os seus filhos o que eles assistem, independente da idade que eles estejam? O pior é que muitas vezes os pais sabem e eles estão bebendo daqueles valores juntos. Eu me lembro quando eu era criança, eu assistia muito televisão com meu pai. Às vezes eu perdia sono de madrugada, bebê ainda. Eu tenho lembranças, meus irmãos, até de 1 ano e pouco eu já lembro das coisas que aconteceram comigo.
E eu me lembro com uns 2 anos de idade, eu já sentava no colo do meu pai na sala para assistir filme. E quantas vezes meu pai ia lá e botava a mão na minha cara e eu ficava tentando tirar. Ou ele mandava eu pra cama. Me lembro até hoje de um pedaço do filme do Zé do Caixão que eu vi, nessa época. Só um pedaço, por quê? Porque ele mandou parar, tirou de lá. A gente assistia Pantera Cor-de-Rosa nessa época, trocava de canal, lembra, Cláudio? Pantera Cor-de-Rosa, bacana, tranquilo. Zé do Caixão, não. O que é que eles estão aprendendo? Às vezes as pessoas ficam causando uma paranoia. Quantas vezes eu ouvi palestras sendo dadas em igreja, a propaganda subliminar, tem coisas escondidas no meio da programação, roda esse disco ao contrário. Para ouvir o disco no sentido correto, para assistir o negócio sem ser na propaganda subliminar. Você vai ver valores sendo transmitidos que não tem nada a ver com o reino de Deus, explicitamente. É porque o povo de Deus não presta atenção e está abrindo a porta para a Babilônia entrar. Irmãos, se eu dissesse para você que ouvir música que não é do mercado gospel é pecado, eu estaria mentindo para vocês, e muitos pastores fazem isso. Mas eu escuto? Atualmente não, raramente. Não é que eu ouvir uma música que não seja dedicada exclusivamente a Deus seja errado, mas a gente precisa ficar atento aos valores que elas estão transmitindo. Eu não escuto, embora eu conheça muitas que não tem problema nenhum, porque eu estou preocupado em me encher de Deus. E toda a minha dedicação e apreciação com relação à música está voltado a eu mergulhar mais na presença de Deus. Mas às vezes eu trago esse ensino e falo assim, tem a ver com a sua liberdade. A Bíblia não fica falando, né? O reino de Deus não é isso. Não tem a ver com o que você come, com o que você veste. Mas, queridos, em cima disso, pessoas começam a ouvir coisas. Eu já soube de experiências de gente que desceu daqui do altar, chegou no seu carro e já foi ouvir músicas que não tinham nada a ver com adoração. E para piorar, música de safadeza mesmo. Perdeu totalmente a noção de temor de Deus. Que tipo de porta está sendo aberta para a sua casa, para a sua família? Que tipo de coisa você está colocando para dentro da sua casa? E atitudes de uma maneira geral, às vezes sobre um pretexto de fazer alguma coisa boa. Eu vou conseguir uma renda a mais para poder abençoar a minha própria casa. A pessoa abre portas para demônios agirem ali, trabalhando na base da desonestidade, da injustiça, se entregando a funções desonestas em trabalho, fazendo coisas que não deveria fazer, roubando ao Senhor muitas vezes, debaixo desse pretexto. E fazendo o quê? Abrindo a porta para que a Babilônia entre na sua casa. E aqui nós temos uma consequência, porque Isaías fala para ele que tudo isso iria acontecer, que todos aqueles tesouros seriam levados embora, e que os próprios filhos dele iam ser levados como eunucos. Você sabe o que é um eunuco? Eunuco era uma pessoa que era castrada, para que ela não fosse viril lá no outro reino, para que ela não pudesse gerar descendentes lá no outro reino. Iam fazer isso com o filho do rei, por quê? Para que ele não tivesse herdeiros do trono, para que ele não gerasse filhos lá naquela região. Poderiam ser colocados até para cuidar de mulheres do harém do rei, por quê? Porque toda a fertilidade deles seria retirada, toda a masculinidade deles. Você sabe o que isso mostra pra gente? Que portas que a gente abre, os nossos filhos, eles sofrem as consequências. E não só isso, mas portas que foram abertas no passado. E eu entendo isso, meus queridos, que não só em valores que são transmitidos, mas autorizações que são dadas no mundo espiritual. Portas que foram abertas lá no passado. Os filhos, a descendência, vai sofrer as consequências disso. E toda vez que a gente toca nesse ponto, alguns crentes começam a quicar e falar assim, não, mas o fim de toda maldição é Cristo, e começam a falar versículos compulsivamente do tipo, nunca mais se dirão, os pais comeram uvas verdes e os filhos ficaram com a boca embotada. Queridos, eu não estou falando de salvação aqui. Presta atenção, existem várias palavras
que na Bíblia são traduzidas por uma única palavra em português. A palavra maldição, ela não tem o mesmo significado em todo ponto na Bíblia. Uma coisa está relacionada à maldição do inferno, condenação do inferno. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas, queridos, mesmo na vida de pessoas crentes, nós temos outros tipos de maldição que se perpetuam. Eu vejo pessoas entregarem a vida delas para Jesus, mas valores ruins que foram aprendidos dos pais continuam se perpetuando na vida dos filhos, e isso precisa ser fechado individualmente. Não importa se foram seus pais que abriram essas portas sobre a sua família, você agora tem um entendimento, você pode fechar isso. Não tem a ver com salvação, tem a ver com uma libertação específica de áreas que o maligno ainda tem conseguido agir na sua vida, porque essas portas continuam abertas. Olha, existe uma frase que me entristece muito quando eu leio aqui na vida de Ezequias, porque um homem que foi tão de Deus a vida inteira e viveu grandes coisas na presença de Deus, quando Isaías chega e traz essa sentença para ele, ele vira e fala assim: boa é a palavra do Senhor. O pregador nessas horas tem até vontade de mandar a igreja repetir. Vamos repetir: boa é a palavra do Senhor. Mas ele não falou isso simplesmente porque ele gostou. O texto continua: ele disse isso porque ele sabia que só ia acontecer com os filhos dele, não ia acontecer com ele. É tipo assim, já estava passando o tempo dele, não é? Ele sabia quando é que ele ia morrer, estava no finzinho. Pelo menos eu não vou estar aqui quando isso acontecer. Que bom, boa é a palavra do Senhor. Você sabe o que é isso? Egoísmo. Um homem que não está preocupado com as gerações futuras, um homem que pensa que a vida dele é só para aquele momento, enquanto os dias dele estão existindo. Não, você faz parte de um legado. E você vai deixar um legado. E que legado é esse? Um legado de portas abertas para a Babilônia. Se esse homem não tivesse sido egoísta, ele poderia sim ter mudado esse quadro. Como assim, pastor? O próprio Deus tinha chegado e dado esse decreto. Como ele poderia ter mudado isso? Volta no mesmo capítulo 20, lê que você vai entender. Deus vira para ele e fala: bota ordem na sua casa, porque você não vai sarar dessa enfermidade que você está, e você vai morrer. Você sabe o que esse homem fez? Era um decreto de Deus, mas como ele não queria, ele foi para o cantinho, e ele começou a clamar diante de Deus e falar: Senhor, eu tenho andado direito na tua presença, eu tenho sido um homem correto diante de ti, muda essa sentença. E Isaías volta no meio do caminho e vai falar com ele: olha, realmente Deus me mandou aqui voltar e dizer que Ele vai te dar mais 15 anos de vida. Qual é a prova de que isso vai acontecer? Aí Isaías vê o reloginho de sol. Não sei quantos aqui já viram, alguns lugares do Brasil tem, região de praia principalmente, né, que vai medindo o horário do dia através da sombra de uma pontinha assim. Qual que é o certo? O sol avançar 10 graus ou retroceder? Avançar, todo dia a sombra vai indo para frente. Pois é, então a sombra agora vai retroceder. Irmãos, o sol andou para trás. Você está entendendo o que eu estou falando? Um cara que foi capaz de conversar com Deus, e não só o decreto de morte foi prorrogado, como o sol andou para trás, meus irmãos. Esse homem ouve uma coisa assombrosa, desce, o que ele faz? Um cara que estava governando espiritualmente, um cara que foi capaz de pegar a carta de Senaqueribe e colocar diante de Deus. Boa é essa palavra, antes eles do que eu. Não se preocupou com os próprios filhos, com a descendência. Poucas pessoas têm entendimento disso. Eu sou continuidade do ministério do meu pai. As portas para o reino de Deus que ele abriu, eu estou caminhando nelas. As portas do reino das trevas que ele fechou na vida dela, eu estou caminhando debaixo de proteção, e eu vou fazendo as mesmas coisas para os meus filhos. Os meus filhos vão colher coisas que ele viveu e que a mãe dele plantou.
Ezequias poderia ter feito alguma coisa. Ele poderia ter cortado algo de geracional que estava acontecendo para frente. Ele poderia ter mudado esse decreto se ele quisesse. O problema todo é que ele não quis. Depois de tudo, ele resolveu ser um governante frouxo. Era hora de fechar as portas, de se arrepender de novo, de governar espiritualmente como ele tinha feito anteriormente, indo para o secreto com Deus. Eu errei, eu abri a minha casa para essas pessoas que eu não deveria ter aberto. Eu ainda estou vivo, ainda tenho condição de fazer alguma coisa com relação a isso. Você sabe o que é pior disso tudo, meus irmãos? A palavra de Deus veio para ele dizendo o seguinte: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele pede mais tempo de vida para Deus, mas ele não coloca a casa dele em ordem. Continua lendo o texto, vê qual é a pessoa que vai governar depois dele, o filho dele, um cara chamado Manassés. Quantos anos Manassés tinha quando virou rei? 12 anos de idade. Faz as contas. Esse menino nasceu depois desse momento. Ezequias sabia que ele só teria 15 anos de vida. Ezequias sabia que Deus falou: bota a sua casa em ordem. E o que ele faz? Ele tem um filho. E esse filho, presta atenção, que começa a reinar com 12 anos de idade, ele é simplesmente o rei mais endemoniado que Israel já viu. Tudo aquilo que o pai dele tinha governado para o reino de Deus, ele desgoverna geral. E ele entrega tudo na mão de Satanás. E ele começa a colocar a imagem de demônio no templo, em tudo quanto é lugar. Começa a vir um adorador do cão. Ele é capaz de pegar filho dele, criança dele, e jogar no fogo, fazendo pacto com as trevas. O filho de Ezequias, meus irmãos, um grande homem de Deus, de repente vira o cara que adianta todo o juízo de Deus sobre o povo de Israel, fazendo as coisas terríveis. Você sabe o que é isso? Deus falou para ele: bota em ordem a sua casa, porque ele estava governando sobre todo o povo. Ele era o crentão, ele era o justo, mas ele não estava governando a casa dele. Os filhos dele se perderam porque ele governou para o lado de fora, mas não governou para o lado de dentro. Quantas vezes a pessoa está mais preocupada com a própria célula do que com os próprios filhos? Com o seu ministério na igreja, com o que os colegas não crentes vão falar a respeito dele lá no trabalho, e não está de olho nos Manassésinhos que estão crescendo dentro da própria casa. Filhos que foram chamados santos ao Senhor estão sendo entregues à Babilônia pelos próprios pais. Às vezes o pai vem pedir socorro para o pastor, sabe? E às vezes o pastor olha, já chegou na idade de Manassés, o caráter já foi formado, é difícil depois. Quando é criança pequena, não é? A gente tem que orar muito por essas irmãs que estão ministrando célula de crianças, que estão trabalhando em culto infantil. Irmãos, o reino de Deus vai entrando quando a criança ainda está ali novinha, vai ouvindo aquelas coisas, o reino de Deus vai entrando para dentro do coração. E essa criança vai crescer, como alguém do reino, mas ela está sendo bombardeada por mensagens das trevas o tempo todo. E quando o próprio pai abre a porta de casa para a Babilônia entrar, aí acontece isso que a gente vê no texto: um legado que deveria continuar, acaba. Deus não tem netos. Você que é filho de Deus pela vontade do Espírito, embora os seus filhos sejam chamados santos por sua causa, embora eles tenham todo o potencial de serem grandes homens e mulheres de Deus, se você continuar abrindo as portas para a Babilônia entrar, se você não fechar as portas que já estão abertas, esse legado morre em você. E você vai ver os seus filhos chegarem à adolescência distantes de Deus, aprontando todas. E você vai ver os seus filhos chegarem à vida adulta, demonstrando nenhum caráter cristão. A boa notícia, meus irmãos, que eu quero encerrar essa mensagem trazendo para vocês, é que o sol andou para trás quando aquele homem orou. É que o decreto, a sentença de Deus foi mudada quando o coração dele mudou.
o coração dele se inclinou a clamar ao Senhor. Não vamos agir no final dessa mensagem como esse homem agiu aqui nesse texto. Boa essa palavra, pensando que vai ser com os filhos, não vai ser com ele. Eu já estou no final da minha vida, não importa. Eu quero convidar você a clamar nesse momento pela sua casa, pelas portas que você anda abrindo e pelas portas que ainda estão abertas. Você pode se colocar de pé. Primeira coisa que você vai fazer é perguntar para Deus. Você vai perguntar para Deus quais foram as portas que foram abertas, que estão sendo abertas, ou que você herdou aberta dos seus pais. E creia, meus irmãos, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pergunta para Deus e fica quietinho, coisas vão começar a brotar na sua mente. Eu não vou precisar ficar dando exemplos aqui para você e marcando um X aí na sua mente, quais são as portas que estão abertas. Mas pensa na criação dos seus filhos, no seu casamento, no relacionamento com seus pais. Quais são as coisas que você tem porta aberta na sua casa? De repente, no seu comportamento, você vai perguntar para Deus e Ele vai mostrar de maneira específica. Feche os seus olhos e comece a questionar. Deus for te mostrando que você tem portas para fechar nessa manhã, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vamos fechar essas portas. Onde estão os seus filhos? Portas foram abertas no passado. Onde estão os seus filhos? Vamos fechar essas portas. Vamos exercer governo espiritual nesse momento. Vamos batalhar em oração por aquilo de mais precioso que Deus nos deu. Vamos governar espiritualmente. Você pode ser só um filho, o único crente na família. Não tem problema, há autoridade sobre você para governar. Você não vai usurpar a autoridade que está sobre seus pais, mas sobre o mundo espiritual, ali debaixo do seu teto, há autoridade. Sobre a sua própria vida, sobre portas que estão abertas na sua vida, há autoridade nesse momento para que você as feche. A vida é sua, não importa quem abriu. Hoje você vai fechar essas portas. Coisas que você vinha fazendo, você vai decidir não fazer mais. Recentemente eu aconselhava uma jovem da nossa igreja, havia caído em pecado, e eu perguntei: minha filha, mas por quê? E ela disse: na minha casa isso é normal, minha avó era assim, minha mãe é assim, mas agora você é de Jesus, isso não pode ser mais desculpa. Pega essa porta e fecha, não continua com ela aberta. É só parar de fazer. É hora de resolver. Vamos fechar. Fala para Deus o que você vai parar de fazer. Se não é algo que realmente tem a ver com o que você faz, simplesmente começa a governar, começa a interceder, como Ezequias fez ali no ataque de Senaqueribe, como ele fez quando soube que ia morrer. Começa a orar. Você vai orar até o sono dar para trás se for necessário, mas começa a clamar nesse momento para que as portas se fechem.
Se arrependa por você ter aberto para a Babilônia aquilo que era santo. E feche essas portas. Chore pela sua casa. Chore pela sua vida. Ah, Deus. Espírito Santo, vai sondando os corações. Toda iniquidade nacional que vem se perpetuando. O orgulho pelas coisas das trevas que ainda existe em alguns corações. A vaidade pelas coisas das trevas que ainda existe em alguns corações. Nós colocamos diante do Senhor, renunciando. Nós renunciamos nesse momento jogos que não tem nada a ver com os valores do reino de Deus. Os nossos filhos têm jogado jogos eletrônicos, jogos de cartas. Nós renunciamos nesse momento livros que estão sendo lidos, que têm sido verdadeiras portas da Babilônia para dentro de casa. Rejeitamos nesse momento todos os valores da Babilônia que entram por literatura, por leituras esotéricas, por leituras imorais. Nós rejeitamos agora aqueles valores que entraram por novela, aqueles valores que entraram por séries de televisão, por filmes, que os pais foram negligentes e foram deixando essas coisas entrarem dentro dos seus lares. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a reverter isso. Que toda mentira que Satanás plantou no nosso meio seja arrancada e a verdade do Teu reino entre. Faça, Senhor, essa substituição. Nós fechamos agora as portas das coisas desonestas, dos pecados da língua. Quantos filhos estão fora da igreja porque passaram a vida ouvindo seus pais murmurando contra as coisas da igreja, ouvindo seus pais falando mal de irmãos, de pastores, de como a igreja era conduzida, dos problemas internos da igreja, e hoje não querem nem saber. Nós nos arrependemos aqui nessa manhã, Senhor, e fechamos essa porta sobre as nossas vidas e sobre as vidas dos nossos filhos, em nome de Jesus. Se existe algo de maligno ainda preso na vida deles, ainda que eles estejam distantes, em nome de Jesus, que agora, enquanto nós oramos, nós exercemos esse governo de oração, que isso seja quebrado em nome de Jesus. Oh, meu Pai, não deixa, Pai, que nenhuma porta fique ainda no coração aberta. Vá falando com cada uma aquilo que precisa ser fechado, meu Deus. Toda sentença que há como consequência de portas abertas, que seja mudada aqui nessa manhã, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E cada familiar nosso possa ter um encontro com Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir a Ele.